Existem várias características do tempo em hebraico, isso é tremendo, interessante. Então, o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Até porque a nossa fisiologia, ela tem uma limitação de tempo. Somos limitados a tempo, espaço, circunstância. Tempo, passou de 70 anos, já está fazendo hora extra na Terra. 70, 80 anos. Cabecinha branca, crente cotonete, conhece? Nossos senhores de idade que nós amamos demais. Só que é bíblico, né? O Salmo 90 vai falar sobre isso. É claro que hoje e na Bíblia também fala mais, que na velhice nós daríamos frutos. Também. Tem essa tremendo, parte também. Tremendo. E, é claro, os nossos senhores de idade são maravilhosos. Agora, o nome do livro é Apocalipse, Introdução Apocalíptica, tá? Então é muito importante a gente ter esse discernimento temporal. Agora, existe um monte de coisa sobre tempo. Eu vou lançar ainda livros, por exemplo, Viagem do Tempo é uma coisa. Existe a linha do tempo, que é outra coisa. Existe libertação atemporal, que já é uma outra coisa. E quando a gente fala de tempo, quando você assiste, por exemplo, os filmes da Marvel, eles estão falando, os últimos Vingadores, está falando de linha de tempo, está falando de viagem no tempo. Eles estão mostrando realidades. Mas que para você é uma coisa que foi te passada como fictício, tá? Sim. E não é. Não é, 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 não é. Pastor, isso é verdade. E existe, assim, existem mundos paralelos ao mundo espiritual do mal? Existe. O que é isso, pastor? Os mundos paralelos do mal ligados ao mundo espiritual, é o que eu coloquei errado na pergunta. Sim, o pessoal chama de sete além, o pessoal chama aí de limbo. Nos filmes, eles chamam de mundo reverso, chamam de zona fantasma. Vão me ajudando aí. Quais tem mais aí? Eles estão falando de mundo espiritual, mas eles estão falando de mundo espiritual da maldade. A Bíblia chama de região desértica. Olha só, quando a Bíblia fala que é região desértica, ela está falando de um mundo espiritual, até porque são demônios. E essa região desértica é tipo igual a zona fantasma do Superman. É uma dimensão que é jogado seres do mal lá, vamos colocar assim, e ficam ali aprisionadas, aquelas entidades ficam aprisionadas. E só saem de lá através de portais, é o que faz. Lembra dos desenhos? Lembra do desenho do Lego? Que as crianças amam assistir? Sim. Do Batman, eles gostam de assistir? Que vai falar sobre isso, a Zona Fantasma, ele sai da dimensão, vai para aquela dimensão por portais. Agora, óbvio, são dimensões. São dimensões, são portais, e que existe sim uma dimensão paralela do mal. Existe. Sete além é real. Não pensa você, eu tenho até um e-book sobre o Sete Além. Eu vou lançar ainda a aula sobre o Sete Além. Eu não dei. Eu vou fazer essa aula aí para mostrar para você. E a Bíblia vai falar sobre isso de uma maneira até interessante. Jesus vai chamar de região desértica. Que é bem isso, é uma região desértica assombrosa, nebulosa, é uma região espantosa, porque, queridos, o mal só pode dar o que ele tem. Se você está bem de vida, se você está bem consigo mesmo, você pode ter certeza, a tua casa vai estar bem arrumada, cheirosa, perfumada. Agora, se você está mal, vai estar tudo para lavar, vai ter bicho na casa, vai ter um monte de coisa. Por quê? Porque você está mal. Então, o mal só pode dar o que ele tem. Então, é uma região do mal. Existem, inclusive, regiões de cativeiros em que muitas pessoas são colocadas nesse lugar. Aliás, quem quiser aprender mais sobre isso tem que vir para a escola Shemitah. Tem gente perdendo tempo. Vem para a escola Shemitah, povo. Aleluia! Olha, a Michelle está falando assim, para outro pastor místico que eu segui, ele ensina como fazer viagem astral e abrir o terceiro olho na testa. Gente. Isso aí é pastor macumbeiro. Não podia falar, né? Misericórdia. Isso aí é pastor ocultista. Ocultista, amor. Não dificulta a nossa vida, não. Não dificulta a nossa vida, pelo amor de Deus. Como faz para entrar nessa escola? É verdade. Deixa eu colocar aqui o link da Andresa. Moisés, coloca o link da Andresa aí. Pastor, e é verdade que existe um tribunal no mundo espiritual? Existe. Porque muitas vezes as pessoas falam, né? Eu já vi muita gente falando, acessa o tribunal. Mas tem gente que nem entende o que é o tribunal do mundo espiritual. Assim, o mundo espiritual,
como ele tem dimensões, existem dimensões que tem, como na nossa casa, tem uma sala. Existem salas que são de cura, salas que são de libertação, existem salas no mundo espiritual que são de biblioteca. Você já parou pra pensar? Eu acesso essa daí o tempo todo, aleluia. Da biblioteca. Existem salas de cura no mundo espiritual. Existem a sala do tribunal, que é a sala da justiça divina. Então existem muitas salas, entende? No mundo espiritual. E claro, existe a sala do tribunal divino. Essa sala do tribunal divino, os anjos que regem esse lugar são anjos geralmente ligados à justiça divina. Existem malachims, anjos, plural, que estão ligados à justiça do eterno. E esses anjos, muitos deles estão ligados ao livro do Apocalipse. Esses anjos possuem trombetas. Olha só, a gente chama de shofar tsikenu. O que é o shofar tsikenu? É o shofar da justiça, do juízo. São seres do tribunal divino. Seres que julgam a mando de Deus. E é isso que a pessoa tem que entender. Então, esses acessos... Olha que interessante. Será que existe o salão do sopro da vida? Olha, eu não digo salão do sopro da vida, mas existe... um lugar onde que fica a cota das almas. Não vou falar isso aqui não posso falar, porque isso aqui vai ser na escola apocalíptica. Eu vou ter que fazer uma masterclass que eu preciso falar e tá ligado a um tipo de árvore, e não é a árvore da vida e nem a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas é onde que fica as almas, e quando elas saem de lá e vêm para cá. Até porque, queridos, deixa eu falar para você, Deus disse isso pra Irmiyahu, eu te conheço antes de você nascer. Meu Deus, isso é forte, Brasil. Te conheço antes de você nascer. No ventre, eu te conhecia antes de você. Olha, Jeremias 1,5, antes de formá-lo no seu ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu designei profeta para as nações. Isso aqui é profeta... meu Deus. É um profeta, na realidade, intrauterino. É um profeta, na realidade, fora da linha desse tempo. Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo, tá? Em Apocalipse 13:8. Só lê o texto. A gente precisa discernir a Bíblia. Então, no mundo espiritual existem sim. Qualquer dia a gente faz uma masterclass sobre isso, sobre o tribunal divino. E tem muitas coisas sobre tribunal que as pessoas não sabem. Eu vejo muita gente falando de tribunal. Tem coisas que são interessantes. Tem coisas que é muito invencionice também, tá? Porque eu acessei, porque eu fui, meu Deus, porque não sei o quê. Tá, bom, deixa eu ficar quieto. Igual as irmãs que foram no inferno, achou cabelo lá. Achou cabelo das irmãs. Olha, eu fui pro inferno e lá eu vi cabelos de irmã. Por que você tava lá, irmão? Você achou cabelo pra fazer o quê? É umas besterol que não tem tamanho, tá? Com todo respeito. É legalismo. Então, o evangelho não bate algumas coisas. Agora, biblicamente, existe sim um tribunal, existe uma sala do trono, as doquinhas do cabelo. Existe várias questões aí. Então, no mundo espiritual há um tribunal, onde se julga as causas dos santos. Aliás, por exemplo, Iov, ele foi julgado por esse tribunal. Ele teve um acusador que foi Hassatan, Jó capítulo 1, Jó capítulo 2, que está inclusive com uma classe angelical. Bnei Elohim, que é a mesma classe de Gênesis 6, que desceram e se adequaram. Se adequaram. Fizeram tchaca-tchaca-tchuca com as filhas dos homens. Modi, você vai bugar o povo desse jeito. Essa mesma classe angelical, filhos de Deus ali, não é homens, não são os filhos de Adão. Agora, ali naquela dimensão, Hassatan entra no meio deles, acessa a sala do trono junto com aquela classe angelical e começa a acusar Iov, Jó. E acusa do quê? Acusa de uma coisa que é verdade. Meu Deus, vou até dar uma... Olha! Do que ele acusa Iov? Daquilo que as pessoas mais fazem nos dias de hoje. Ele diz assim, sabe por que Iov é desse jeito?
Sabe por que Iov é um homem bom, um homem justo? Porque Deus chega falando, né? Imagina o pai falando coisa boa do filho. Moisés, você é um moço que se desvia do mal, que é íntegro, reto, temente a Deus. Já tá até aquela musiquinha, qualquer coisa aí.